Você sabia que realizar um sonho também pode doer? A gente cresce acreditando que quando a gente conquistar aquilo que a gente sempre sonhou, tudo finalmente vai fazer sentido. Mas a verdade é que ninguém nos prepara para essa mudança. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Criadoras da Própria Vida. Eu sou a Paula, sou criadora de conteúdo, mas também trabalho com marketing numa multinacional. Acima de tudo, eu sou uma mulher que tá tentando fazer a vida dar certo, e esse podcast nasceu exatamente dessa ideia. Consegui criar um espaço para as mulheres compartilharem a história das coisas extraordinárias que elas estão construindo. Então, toda semana eu vou receber uma convidada aqui nesse sofá da minha casa para compartilhar um pouquinho da sua história. Para começar, o primeiro episódio dessa temporada não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre mudanças que ninguém nos prepara. E eu vou chamar a minha amiga querida, Bia. Pode vir aqui para falar comigo sobre isso. Seja muito bem-vinda a esse espaço. A Bia, ela é minha amiga há mais de 10 anos. Na história de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança que a gente viveu, né? Eu realizei um sonho e comprei esse apartamento. E ao mesmo tempo, ela se mudou pro Rio de Janeiro. Foi um turbilhão de coisas para as duas. A nossa amizade sentiu isso. A gente ficou quase um ano sem se falar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente viveu. Todas as nossas mudanças. E pra começar, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente chegou nesse momento, né? Conta pra gente você primeiro, amiga. Como que você chegou no momento da sua mudança? Como que foi ir pro Rio? Como que você decidiu? Você se sentiu insegura? Você tava confiante? Você tava com medo? Tudo isso junto, ao mesmo tempo. Mas com certeza, é que já foi um pouco planejado também, né? Eu já queria muito, porém sempre dá um medo, né? Não tem como. Não tem como. Mas foi planejado e sim, eu senti várias coisas, mas no final dá certo, então. Mas mesmo quando é planejado, dá medo, né? Porque, por exemplo, o meu apartamento eu comprei em 2021 e tava planejando, tava super pronta pra viver isso, mas quando a gente vive é uma loucura, né? É um turbilhão, você tá lá no meio do olho do furacão, no seu caso longe dos seus pais, das suas amigas, você fica tipo, meu Deus, e agora, né? Conta um pouquinho, como que você tava imaginando que seria esse processo? Alguma coisa foi diferente ali no caminho? Alguma coisa mudou em você nesse começo? Não, com certeza. O processo é chato, na real, né? Porque mudança de estado tem a parte do estresse de, tipo, dar errado. Assim, achar a casa também, tipo, aonde você vai morar, eu ainda era mais difícil porque eu não conseguia visitar muito, né? Então, você tava aqui em São Paulo, tava aqui em São Paulo, demorou até eu me sentir em casa. Sair da casa dos pais também é muito difícil, né? Exato. É um sonho que a gente tem quando a gente tá lá vivendo, mas aí quando a gente tá fora da casa dos pais, a gente fica assim, meu, e agora? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? O que eu faço? Eu tô morando sozinha. Você é meio que obrigada a crescer em várias situações, né? De ter que se virar, de não. Eu ainda que tava longe de todo mundo, às vezes batia um desespero, né? Porque você, tipo, se acontecer uma coisa. Não, vou ligar mesmo pra quem, ligar, né? não vai dar pra estar aqui no momento. Então, batia um medo, mas ao mesmo tempo é um processo só seu, né? Adaptação uma também, adaptação, né? Que você vai ter que passar uma hora da sua vida. Então, Sim. você amadurecer um dia de cada vez mesmo. E como você leva, né? Também. Sim, também. Porque no começo, inclusive, a gente leva de um jeito mais difícil, né? Nesse começo, quando você tá muito perdida, eu aqui no meu caso, do meu apartamento, eu fiz uma obra, né? Eu fiz uma reforma, então acho que isso pra mim foi muito difícil, porque eu tive que lidar com pedreiro, nossa, e eu tava sozinha. Eu me sentia muito sem chão, tipo, meio perdida no que eu tenho que fazer agora. Então, esse resolver os BOs que surgiam. Como que eu vou dar ser adulta agora, né? Até ontem eu tava me sentindo uma jovem adulta, agora eu sou uma adulta premium. Essa foi a sensação. Quando você tá ali no olho do furacão, de, tipo, tendo que resolver tudo, você não consegue pensar dessa forma, tipo, tem que lidar de uma forma leve. Exatamente. Você fica passando por um turbilhão de coisas, não, né? E no final você acaba também se estressando e às vezes dá um desânimo. Tipo, eu lembro que quando eu cheguei, assim, eu tava tentando decorar até começar a procurar. Só que daí eu falava, gente, mas calma. Sim. Sabe? Tipo, não, é uma coisa de cada vez. Eu já queria comprar tudo de uma vez no mês que eu me mudei. Então, sim, acho que isso também é uma coisa pra você ir se conhecendo e você ir entendendo que, tipo, prioridades leva um tempo também de adaptação pra você
se adaptar à nossa rotina, né? Acho que isso muda, principalmente rotina, muda Sim, bastante. não, total, muda muito. Fala uma coisa, se você pudesse dar um conselho, assim, pra uma menina que tá querendo sair da casa dos pais e embarcar numa aventura dessa, que acho que é o crucial, assim, na vida dela, que ela precisa levar junto. Olha, eu acho que primeiro, assim, você tomar uma decisão também é uma parte, até E você é uma parte chegar difícil também, né? exatamente. Mas a partir do momento que você toma, é isso, você, mesmo com medo, você tem que ir. Porque vai ter suas inseguranças, vai ter os problemas, mas eu, no meu caso, eu deixei a minha vida inteira aqui, né? Então eu tive que recomeçar, assim. Mas acho que tem que ir mesmo. A partir do momento que você toma essa decisão, você, tipo, enfrentar um dia de cada vez e tudo que vier. Porque também tem a parte boa. Sim. Sempre tem a parte boa, não tenho nem o que reclamar. E se não for pra ser também, Aí você volta também, pra casa, exatamente, né? dá pra voltar pra casa. Sempre dá pra recomeçar, né? Exatamente. Isso também é um ponto muito legal pra gente reforçar, que pra ter isso claro, que sempre dá pra recomeçar e tem que encarar os desafios da vida mesmo e não desistir, né? Exato. Várias vezes eu pensava, tipo, o que eu fiz da minha vida? Gastei mó dinheiro Ai, eu pra pensei isso pra muitas vezes. mudança. Mas ao mesmo tempo é desafiador, mas quando você resolve os problemas e vê que, tipo assim, dá uma felicidade. Sim. E pra mim, a minha experiência também, uma coisa que aconteceu, eu imaginava muito que ia ser de um jeito e as coisas quando eu cheguei aqui foram completamente diferentes. Tipo, eu imaginei que eu ia chegar em casa, que ia ser aquela rotina do TikTok, sabe? Ah, eu cheguei, eu arrumei minha casa, fiz a skincare, aquele reset de domingo, tudo bonitinho, a casa inteira decorada, que a vida é uma mil maravilhas, mas, cara, ser dona de casa é muito difícil. Inclusive, a gente desvaloriza muito as mulheres que não trabalham e são donas de casa. Eu acho que isso é um belo de um trabalho que nossa senhora, é muito difícil você cuidar de uma casa e deixar tudo bonitinho e fazer comida pra família e pra você e não sei o que lá. Acho que, meu Deus, acho que as mulheres, elas precisam ser muito, sabe, valorizadas. Exato. Eu acho que, tipo assim, eu, no caso, que tava morando com, né, meu noivo, Sim. essa foi a parte difícil também, porque eu nunca tinha morado sozinha antes, então eu saí da casa dos meus pais e eu já fui morar junto, né? Sim, Foi diferente de você, por que eu exemplo. vim morar sozinha. Então, acho que, tipo assim, foi um processo muito disso que você falou, do tipo, que eu esperava, nossa, tipo, filme de romance, de chegar em casa, ai, com meu noivo. Só que não, no final, na vida real, na rotina, né? Onde você combina muito a rotina sua e da pessoa, foi um processo de adaptação que também foi isso, que eu esperava uma coisa muito assim, e na rotina do dia a dia você vê que não é tudo isso também. Que tem os dias ruins e os dias bons. Sim. E, tipo, às vezes você vai se deixar, tipo assim, ficar mal também, às vezes batia, principalmente isso de sair da casa dos pais e ter que lidar com as tarefas domésticas, a gente. Tipo assim, a gente tinha que se virar, né? E muitas vezes eu ligava pra minha mãe, tipo, mãe, como é que faz isso? Ou tipo, pai, como é que, tipo, troca esse negócio aqui? Enfim. E divisão de tarefas, deu principalmente, essa parte foi um pouco difícil da gente conciliar, muito pela rotina, na minha rotina e da dele, mas é isso, realmente. É muito difícil. Dá um trabalho. Sim. É muito difícil. Eu lembro, você falou do pai, eu lembro que quando eu fui colocar o assento da minha privada, isso foi muito humilhante. Daí eu fiz até um vídeo pro Instagram que até bombou, mas foi, tipo, muito humilhante eu não saber colocar um assento de uma privada. Aí eu tive que ligar pro meu pai e ele me ajudou a ensinar. E era só virar o parafusinho. Tipo, eram umas coisas tão bestas que você fica lá quebrando a cabeça. E que é muito difícil pra quem mora sozinho, assim, né? Exatamente. Muito difícil, gente. Não precisa ter muita ansiedade também de sair de casa. Isso também. Porque a gente sempre quer, quero sair da casa dos meus pais. Mas a falta que eu sinto hoje é tipo assim. A gente tem muito trabalho, também, né? Acho que essa parte do trabalho pesa muito, porque a gente tem que lidar com muitas coisas. Eu acho que... E uma coisa que eu reparo muito, assim, também, que a gente já comentou aqui outras vezes, mas que esse começo foi muito difícil e como era muito pesado e muita coisa pra lidar e resolver, eu sinto que eu não consegui lidar de uma forma leve. E aí chegou um momento que eu senti que eu precisava parar e repensar, não,
pô, meu, eu tenho a minha casa, eu tenho meu apartamento, eu tô sofrendo à toa, eu tô, tipo, eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita responsabilidade, mas eu tenho que começar a lidar com essas responsabilidades de uma forma mais leve, Exatamente. diferente, porque senão eu ficava só sofrendo, eu ficava assim, gente, meu Deus, eu tenho muita coisa pra Cara, fazer. isso é muito real. É muito real, porque no final eu falava assim, o que eu tô fazendo? Porque a gente devia estar agradecendo, né? Sim. Tipo assim, essa questão de, tipo, você parar diante da rotina e todos os problemas, você tá cansada do trabalho, ainda ter que fazer as coisas, mas, tipo assim, no final, você tem que ser muito grata, exatamente. É. Então, você parar e refletir, falar, eu tô reclamando, mas, sabe, quantas pessoas queriam estar no nosso Tá aqui, lugar, é. exatamente, ou ter essa oportunidade. Então, realmente, essa é o passo, né? Do reclamar e do de agradecer. Exato. Então, eu acho que é isso mesmo. Aprender a levar Aprender as coisas de De uma maneira mais forma. leve. Exatamente. Que a gente precisa muito, né? O que te ajudou, tipo assim, a você conseguir lidar na sua rotina de uma maneira mais leve? Por exemplo, para mim, acho que treinar me ajuda muito. Eu também aprendi a não olhar a casa só como um ponto de responsabilidade, sabe? Tipo, porque às vezes eu sinto que eu fico muito aqui em casa e, tipo, eu olho tudo, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que lavar. Tipo, me ajudou muito parar de enxergar a casa como uma responsabilidade e ver mesmo, tipo assim. Também é meu momento de lazer aqui, também é meu momento de descanso, também não é só um momento pesado de tipo, ai, tem que estar tudo perfeito. Acho que tirar um pouco desse perfeccionismo, mas pra você, o que te ajudou? Nossa, exatamente. Eu sou bem parecida com isso. Tipo, nesse processo, você também vai se conhecendo de novo, né? Porque eu, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa, assim, mais controladora. E eu já sabia, já trabalho até hoje isso na terapia. Né? Mas era muito assim, pra mim. Era tipo, enquanto tem um checklist, enquanto eu não der check em tudo, gente, eu também não sou ficava, assim. eu não ficava satisfeita, entendeu? E Sim. tipo, é exatamente sobre isso. Você, às vezes, não vai dar conta, entendeu? E tá tudo tudo bem, bem. exatamente. Então, eu acho que um processo também que foi difícil pra mim, porque eu trabalho home office, né? Full home office, ainda que eu trabalho de São Paulo, Rio. Mas justamente isso que você falou, o ambiente. Porque minha casa virou meu ambiente de trabalho, o ambiente de lazer e ao mesmo tempo de tarefas. Então, separar isso de forma organizada e que seja um processo legal e leve também, que você não fique tão atolada, assim, tão desanimada com algumas coisas, é bem difícil. Realmente você vai se conhecendo de novo. E aprendendo, né? Porque realmente você tem que entender, ai, não, quando é o momento de deixar isso de lado, quando é o momento de deixar tal coisa de lado, porque senão vira uma bola de neves. Eu tinha que, às vezes, parar mesmo de trabalhar e, tipo, olhava pra casa e falava, nossa, olha quanta coisa eu tenho que fazer ainda. Mas é sobre isso, sabe? Você ir se organizando e, tipo, não se cobrar tanto também, porque era muito isso. E a parte mais difícil, né? No começo eu ficava, tem que fazer isso. Se não fazer isso, vai dar tudo errado. E às vezes dava errado, mas no final dava certo, sabe? Então, era muito de você mesmo se conhecer nesse processo de e o que basta pra mim e às vezes o que também não tem problema, sabe? Porque não é um problema no final. Não, essa foi uma coisa que eu acho que é muito real, assim, que às vezes dá errado e tá tudo bem dar errado, assim. Qual que é a pior coisa que pode acontecer se você deixar a louça pra lavar amanhã, por exemplo? Qual que é a pior coisa que se não resolver tal coisa hoje, sabe? Acho que é isso, aprender a priorizar também, né? Porque às vezes a gente fala, vai dar errado, mas tudo bem, vai dar errado, né? E às vezes a gente quer também sair pra curtir, mas você tá tão cansada. Sim. Eu ainda que ficava muito em casa, eu tinha muito isso. Eu, tipo assim, eu queria... Ainda tenho um pouco, tipo assim, por eu ficar muito em casa, eu fico querendo sair mais, ver gente, né? E lá no Rio, eu já ficava um pouco com medo também pela cidade, né? Sim. Mas no final eu vi que era muito tranquilo, gente. Tipo assim, eu sei que falam do Rio, mas assim, uma cidade maravilhosa, não tenho o que reclamar, assim. Óbvio que tem prós e contras, assim como em todo lugar. Mas é isso, eu acho que você vai se adaptando, vai se conhecendo muito e vai cada dia aprendendo mais um pouco, né? Então, eu acho que a rotina muito muda também. Inclusive, essa fase desse começo para as duas, né, foi tão difícil que
as duas estavam, assim, lidando com tanta coisa que a gente teve uma discussão besta, que a gente nem lembra, assim, direito, o motivo exato. Não lembro, a gente não lembra. Que era muita coisa mesmo, era assim, muita acho coisa, que né? as duas estavam ali, ela lidando com a mudança, eu lidando com obra, e as duas ali, meu Deus do céu, e a gente chegou a ter uma discussão, e a gente ficou 1 ano sem se falar. Cara, sim. Mas, tipo assim, isso eu acho que foi necessário Sim. também. Acho que no momento que a gente tava, tipo, não só com você, não especificamente com tudo, até com meus pais. Eu lembro que eu Sim. ficava muito, assim, ansiosa de resolver as coisas e, tipo, dar certo na expectativa, que isso afeta também o nosso humor, nosso Sim, psicológico. E é isso, também era fase de mudança, né? Exato. Mas quando é pra ser, a gente. Estamos aqui hoje. Exatamente, amiga. Mas eu acho que é muito disso, porque também a gente tava num processo de recomeçar, né? De se reconhecer, de conhecer os novos limites, de conhecer a nova pessoa que ia aparecer ali também. Então acho que a gente realmente precisou, e realmente não foi só com você. Tipo, nesse momento eu me afastei de todo mundo. Tipo, não falava com mais ninguém, eu queria só, sabe, tipo, eu conseguir resolver e lidar com as coisas da vida. Acho que era muito disso, sabe? Uhum. Sim, exatamente. Eu também tinha muito essa insegurança, porque eu sempre fui uma pessoa muito amigos, Sim. família, então, tipo, eu ficava, tipo assim... Mais do que eu, né? Você sempre Exato, muito mais então que eu ficava meio tipo, nossa, vou sentir muita falta, sabe? E no final, gente, eu sinto muita falta também, tá? Tipo assim, eu acho Sim. que isso é um pró e contra, mas também é isso, é a vida, né? Então, às vezes a gente se afasta, dá um espaço e, tipo, melhora, né? Sim. Então, acho que no final, o que você cultiva também, as relações, é uma construção. Então, ainda mais a distância, Sim. é uma construção mais... Total, é. Com o tempo você vai construindo. E ainda mais que a nossa amizade era uma amizade... É uma amizade Ainda sólida, é, exatamente. sim. Mas tem os seus meios e nunca... Sempre vai ter. Tipo assim, acho que além disso... O importante é que a gente tenha as nossas margens de, Sim, tipo, exato. erros e não que isso vai mudar quem a gente é Sim. ou, tipo, a nossa amizade, sabe? No final, a gente Total. conseguiu Sim, exatamente. se entender. E se Exatamente. respeitar, né? Eu acho que também é Uhum. muito disso. As amizades, a gente espaço, né? tem que aprender a respeitar. É uma coisa difícil, assim. Eu acho que às vezes eu mesma não conhecia meus limites antigamente. Eu fui descobrir meus limites e minhas coisas depois que eu fui morar sozinha, assim, sinceramente. E antes eu acho que eu não me conhecia de verdade. Sim. Então esse processo também foi bem interessante, assim, pra mim, sabe? Não sei se pra você também. Não, amiga, com certeza. É, né? Eu acho que é isso. Tipo assim, eu ficava muito nessa questão de, tipo, ai, por eu estar longe, sabe? Sim. Eu ficava, tipo, porque eu queria estar, às vezes, aqui, mas ao mesmo tempo eu queria que vocês viessem pra lá, Sim. me ver. E aí eu ficava, tipo, eu tô perdendo, tipo, várias datas importantes, Sim, das tipo, minhas tanto pra mim amigas. quanto das minhas amigas, da minha família. E isso foi também uma mudança que eu tive que me entender melhor, Sim, eu sabe? imagino, Porque foi uma escolha minha. E, tipo, por mais que pese, eu tô feliz. Eu tava também feliz, sabe? Mas eu Sim. também, ao mesmo tempo, ficava triste por não estar Sim. aqui. E então, é sobre isso. É o que você falou. Tipo, você vai se entendendo, vai entendendo seus limites. E, tipo, o que vai te completar ao mesmo tempo. Que você vai se sentir melhor, mais feliz. E é isso, vai levando como vida, dá. né? E agora, como a gente chegou num momento mais descontraído, a gente decidiu pegar um vinhozinho. Um brinde ao, ao primeiro episódio do Criadoras da Própria Vida. É um prazer te ter aqui, amiga. O prazer é meu. Falando um pouquinho assim sobre como a gente se enxerga hoje, como que a gente vive depois de toda essa mudança. Eu me vejo uma pessoa muito mais madura. Eu realmente me vejo uma adulta agora. Eu sei que eu já tenho 27 anos, eu sou adulta faz tempo, mas assim, eu só virei adulta depois que eu me mudei de casa. Exatamente. Antes eu não sabia o que era ser adulta. Eu aprendi meus limites. Eu ainda tô aprendendo muita coisa sobre mim, porque eu acho que a jornada ainda não tá fácil. Ainda tem muita coisa que tá se colocando no lugar só agora, depois de, tipo, 2 anos. Então, mas o principal que mudou em mim é eu aprender a me respeitar e aprender como eu funciono. Então, tipo, eu sei que eu funciono acordando cedo e lavando a louça. Eu não vou lavar a louça à noite. Não consigo lavar a louça. Então, tipo, eu aprendi
qual que é o cronograma e o método que funciona pra mim. Eu acho que isso é um dos principais pontos, é você prestar atenção em você e ver quando que você tá apto pra fazer as coisas, né? Sim, total. Eu acho que é exatamente isso. Como eu tava morando com o Arthur, era mais difícil isso, porque tinha os horários dele e os meus seus, horários, né? Então, era muito. Isso foi a fase mais difícil, assim, que, tipo, tinha dias que eu falava que eu queria tacar uma panela na cabeça dele e ele tacar uma panela na minha. Tipo assim, tipo, a gente não. Tipo, morar junto é sobre isso. Tipo, você às vezes não querer ver a pessoa, mas você mora com ela. É. Então, isso foi uma fase que, tipo, é uma escolha, exatamente, sabe? Tipo, ainda mais é uma escolha todos os dias você, tipo assim, levantar e, tipo, não já levantar, tipo, ai, tem louça pra lavar, mas levantar de uma forma leve. É exatamente isso, do tipo, não ficar se cobrando tanto. Então, tipo, a gente sabe que tem as nossas tarefas, mas a gente também quer aproveitar os Você momentos, aprendeu o exatamente. momento que você tinha que aproveitar, né? Então, é isso que você falou exatamente. Tipo, você observar, você se entender como você funciona, é exatamente isso. A chave crucial pra esse momento, né? Eu senti isso também, depois que eu comecei a tentar, a me entender mesmo e ver os momentos que eu funciono, as coisas começaram a se colocar no lugar. Acho que a gente precisa fazer terapia, né? Façam terapia. Não, isso é essencial, gente. Todo mundo tem que fazer. O que você faria de diferente hoje? Falando de mim um pouquinho nesse processo, eu acho que é muito assim de entender que as coisas não vão estar perfeitas o tempo inteiro e parar de me cobrar que as coisas estejam perfeitas o tempo inteiro, porque é isso, é muita cobrança. Eu ficava muito estressada comigo mesma. Eu ficava tipo, gente, por que eu não consigo fazer as coisas? Por que eu não consigo deixar as coisas em ordem? Socorro, o que tem de errado comigo? Só que às vezes não tem nada de errado, sabe? Às vezes é só a vida acontecendo. Então, tipo, como a gente já falou outras vezes, eu teria levado as coisas de uma maneira mais leve desde o começo. Muito do você idealizar, né? Eu acho que, tipo, eu faria isso um pouco diferente. Seria mais pé no chão um pouco, porque ao mesmo tempo eu me frustrei em alguns momentos, sabe? Então você se frustra consigo mesma. Eu muito até com o Arthur, a gente, tipo, no primeiro ano foi muito difícil, porque era a vida real, sabe? Antes ficava muito, tipo, queria que fosse perfeito, como você falou, sabe? Sim. E, tipo, não vai ser, sabe? Não vai ter dias que você vai querer tacar o foda-se pra tudo e não vai dar conta e tá tudo bem. Era justamente o que você falou de cobrança. Sim. Então, acho que isso eu seria um pouco mais pé no chão, sabe? Porque, assim, o principal, assim, pra fechar, né, agora, é que nenhuma experiência é individual, que nem eu reparei aqui, a gente conversando, a gente vai vendo que as sensações são muito parecidas, os momentos são muito parecidos, as dificuldades são muito parecidas, então saiba que você não tá sozinho, que você não tá passando por essa mudança sozinho. Procura apoio, né, de alguém. Acho que eu não fiz muito isso durante a minha jornada. Eu falei, não, eu agora me mudei, tô sozinha, vou lidar com tudo sozinha. Eu acho que isso deixou tudo muito mais difícil. Curtir as experiências de outras pessoas nessas mudanças, porque realmente é muito difícil mudar. E não só falando de mudanças de casa, que a gente falou muito de mudança de casa, mas é qualquer mudança da sua vida, assim. A gente nunca tá preparado pra deixar o nosso eu do passado e virar alguém novo. Do dia pra noite, assim. A gente sempre vai estar pegado ao eu do passado, às experiências do passado, ao que a gente viveu do passado. Então, tentar viver esse momento com essa nova perspectiva e procurar alguém que já viveu isso também, acho que ajudaria. Sim, exatamente. Eu acho que é isso. Você tem que ir mesmo com medo e mesmo errando nos dias, né, que você erra, você não desistir, sabe? Eu acho que, tipo, é um processo seu, só seu, e você vai se conhecendo, sabe? Seja, como você falou, qualquer mudança, desde trabalho, ou mudança de estado, mudança terminar um de casa, relacionamento, de relacionamento, qualquer coisa. Eu acho que é uma construção diária de tudo, é um pouquinho de cada vez, sabe? Você vai melhorando um pouquinho de cada vez. Vai se entendendo melhor. E é isso, vai amadurecendo. Bom, e se você assistiu o podcast até aqui, muito obrigada. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like. É o primeiro vídeo, provavelmente não vai estar perfeito, mas foi feito com muito carinho e muito amor. Eu amo essa menina, tô muito feliz dela estar aqui. E é isso. Eu amei participar também. E é isso, gente. Dá like, se inscreve. Não esquece. E segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. Aqui, ó. Tá aqui embaixo.